Momento crucial para o Ceará fazer um campeonato diferente, um campeonato de outro patamar. Lógico que a gente não está aí ainda totalmente liberto, né? Totalmente tranquilo em relação ao Z4. A diferença é de 7 pontos, já foi maior, mas o Ceará vai ter uma sequência agora que no primeiro turno foi a pior sequência do Ceará, tá? Se fizer só um pouquinho diferente, podemos ter um campeonato bem melhor do que até o projetado. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, queria dar um destaque em relação a essa sequência que o Ceará tem pela frente, trazer uma fala do Zanocelo também, que deu entrevista coletiva, trouxe aí a percepção dele dessa partida contra o Botafogo, é que é neste domingo, cara, partida muito importante para o torcedor comparecer na Arena Castelão. Vamos trazer também os palpites do GE, né? Sempre tem polêmica dos palpites do GE e tal. Vou trazer aqui nesse vídeo também. Chegou por aqui, deixa o like, compartilha, manda para todo mundo. Quem puder, seja membro BPR, o membro tem a mensagem em destaque aqui no nosso chat e entra lá no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, tá? Eu queria deixar um recado legal para vocês, cara. Fica ligado aí na nossa parceria com a Carol Distribuidora. 15% de desconto lá no site da Carol, que é a distribuidora mais bem avaliada do Google, que é daqui mesmo, são mais de 20 anos no mercado e você pede, cara, rapidinho chega na sua casa as melhores marcas de suplemento. Cara, se planeja logo aí para a academia da semana que vem, já compra os seus suplementos, whey protein, creatina, pré-treino, tudo com 15% de desconto, é só usar o cupom Bora pro Racha do site caroldistribuidora.com.br ou passa aí o QR Code para você acessar já com o nosso cupom ativo. Beleza, galera? Vamos lá, vamos embora. Vamos pro vídeo. E aí, hein? Essa sequência que o Ceará tem pela frente é uma sequência que pode mudar o nosso campeonato de patamar. Eu vou trazer para vocês um conteúdo aqui do Mauro Bastos, que ele traz primeiro o retrospecto do Ceará nesse retorno, né? Nesses jogos de volta do Campeonato Brasileiro. Quando a gente vê o que o Ceará conquistou até agora, nos jogos de ida e volta, né, contra as equipes que a gente não disputa mais, né, que a gente não vai enfrentar mais, RB Bragantino, Grêmio, Vasco, São Paulo, Santos e Sport. Contra cada um desses, o Ceará venceu uma e empatou outra. Uma vantagem aí plena contra 6 times do Campeonato Brasileiro, né? O Ceará não conseguiu vencer 2 vezes ninguém, né? Isso a gente não conseguiu colocar 6 pontos contra ninguém, né? Mas contra esses 6 times a gente teve vantagem, 4 pontos, vencemos uma, empatamos outra. No caso aqui do Vitória, a gente venceu uma e perdeu outra, ou seja, tudo igual nesses confrontos direto, né? Aliás, nesse confronto direto. E aí a desvantagem foi apenas contra a Bahia, que a gente perdeu uma e empatou outra, ou seja, a gente só conseguiu 1 ponto, e contra a Juventude, que aí é um desastre inexplicável, coisas do Ceará, né? O Ceará consegue 4 pontos contra o São Paulo, contra o Santos, conseguiu 3 contra o Cruzeiro, e contra o Juventude não conseguiu nenhum ponto, foram 2 derrotas, uma coisa inacreditável, né? Coisas de Ceará Sporting Clube. Mas está aí para a gente trazer como o campeonato Ceará é sólido, é um campeonato realmente muito regular, que nunca esteve perto ali do Z4. Às vezes ali chegou a 3 pontos e tal, mas nunca chegou de fato a ser ameaçado pelo Z4. E a nossa sequência agora pela frente, o Mauro Bastos trouxe isso aqui nesse tweet, foi a sequência que no primeiro turno foi a pior. Contra Atlético, Botafogo, Fortaleza, Corinthians, Internacional e Mirassol, a gente só venceu o clássico, né? Porque aí tudo bem, era normal. Vencer o clássico contra o time do Vojvoda, derrubando o Vojvoda, que foi maravilhoso, por sinal. Então, nesses 6 jogos, o Ceará só teve uma vitória e 5 derrotas. Ou seja, é o momento da gente mudar o nosso campeonato, né? Se o Ceará quer algo a mais do que só ficar ali meio de tabela, 12º, 11º, quer algo a mais, quer tentar sonhar com algo maior, vai ter que fazer uma sequência diferente do que fez no primeiro turno. E começa, né, contra o Botafogo logo, esses confrontos aí, a gente precisa voltar a vencer e contra o Botafogo foi uma derrota no jogo de ida e a gente precisa vencer o Botafogo na Arena Castelão. Tá aqui a sequência, ó. Botafogo em casa, depois Atlético Mineiro fora, aí você ignora um pouquinho aqui o Vila Real, né, esses jogos da Copa Fares Lopes. Aí tem os 2 jogos contra o Fluminense que a gente, né, não enfrentou ainda o Fluminense. Tem o Clássico Rei em casa como mandante, tem o Corinthians como visitante,
tem o Internacional como mandante, né? Além do Mirassol como visitante. O Ceará não venceu nenhum desses times aí, Internacional, Mirassol, aliás, perdeu até pro Mirassol dentro de casa. Então tem que fazer um campeonato diferente. Se faz minimamente, cara, diferente. Não tô dizendo para vencer todo mundo não, né? Mas se vence aqui de 3 a 4 jogos dessas partidas que o Ceará só tinha vencido uma no primeiro turno, aí eu acho que a gente já começa a sonhar com coisa diferente. A gente para de falar de Z4 completamente, né? E começa a olhar ali de Sula para cima. Então, é um momento crucial no campeonato para o Ceará sonhar com algo a mais. E tem que começar logo contra o Botafogo. Sobre isso, eu queria trazer aqui a fala do nosso querido Zanocelo, que foi titular na partida passada, né? E talvez até seja titular de novo, né? Porque o Dieguinho é dúvida na partida contra o Botafogo e ele falou um pouquinho sobre as expectativas de enfrentar esse adversário novamente. Dois resultados negativos, como você disse, perderam um clássico, então eles vão vir querendo recuperar os pontos perdidos. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, porque a gente sabe que a pressão do outro lado está grande. Então é um jogo que a gente tem que estar cauteloso e muito atento, muito concentrado para não ser surpreendido. E, novamente, nós temos que usar o fator casa a nosso favor. A gente sabe que dentro da nossa arena a gente é muito forte. Então, eu acho que a gente tem que estar o máximo concentrado, o máximo focado possível para não ser surpreendido. Boa tarde, Zanocelo. Então, ele traz a se destaque que o Botafogo vem de um momento ruim, né? Ele vem de 2 derrotas seguidas e perdeu agora o clássico por 3 a 0 para o Flamengo, mas é o Flamengo. De toda forma, eles querem se recuperar na competição, estão pressionados por isso, tem alguns desfalques importantes, eu até trouxe no vídeo anterior, Arthur Cabral é bem provável que seja ausência, David Ricardo deve entrar no lugar do Barbosa e tem toda uma dificuldade aí do Botafogo e o Ceará precisa saber se aproveitar desses momentos também, né? Por mais que o time venha mais pressionado, venha mais concentrado em enfrentar a gente, o Ceará precisa também entender ali o jogo e saber jogar a pressão pro outro lado e, enfim, partida que o Ceará tem que jogar com concentração altíssima. Fácil nunca é. Nenhum jogo desse Campeonato Brasileiro é fácil. Mas a gente precisa se impor novamente dentro de casa, tá? E os palpites do GE, cara? Eu vou quase fazer um quadro aqui de palpites do GE, porque sempre vira, de certa forma, polêmica, né? Dessa vez, mesmo o Ceará jogando em casa, não teve vantagem, não. 2 votos aí da vitória do Ceará, 2 votos para a vitória do Botafogo e 4 empates. Por incrível que pareça, o Fred Bruno não apostou na derrota do Ceará, que era algo que vinha sendo frequente ali, né? O Alex Escobar não é botafoguense, não? Apostou no Botafogo, né? O tal do Gato Mestre também, a Joana de Assis e o Thiago Medeiros. Aliás, desculpa, só o Gato Mestre e o Alex Escobar, né? Bem provável que sejam 2 botafoguenses. E aí, o Thiago Medeiros e a Joana de Assis apostaram no Ceará e o resto empate aí, só pela resenha mesmo. Mas eu quero até aproveitar e eu quero saber de você, torcedor. Você que me assistiu até agora, até essa parte do vídeo. E aí? Palpite do jogo aí no chat. Comenta até para eu saber quem veio até o final do vídeo, quem assistiu até o final do vídeo. E lembrando, estaremos na Arena Castelão fazendo a transmissão, narração do Klaus, meus comentários, Pedro Acaraiado, fazendo a reportagem. Vamos trazer todo o ambiente da Arena Castelão em live aqui para vocês. Vamos começar logo ali no final da tarde, então todo um trabalho que a gente quer trazer para vocês neste domingo. Fica ligado com a gente. Quem não está inscrito, se inscreve aqui no BPR e ativa aí o sininho de notificação, além de seguir a gente nas redes sociais, @BPR Vozão, Instagram, TikTok e tudo mais. Fechou? É isso, galera. Tamo junto. Até a próxima. Bora, Vozão.